Há uma guerra entre Angola e Brasil. Uma guerra que começou entre os pastores. Que já se arrasta há semanas. Que chegou até a instância política. E vamos falar de uma onda de ataques contra brasileiros em Angola. Coloca em xeque as relações internacionais entre o Brasil e o país africano. Onde o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou uma carta a João Lourenço. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente angolano, João Manuel Lourenço, pedindo maior proteção aos pastores e bispos da Igreja Universal. Essa guerra é travada também entre a TPA e a Record. Cada uma delas dá a sua versão do que está a acontecer realmente em Angola. Há dias, visivelmente revoltado, Edir Macedo amaldiçoou os pastores angolanos e todas as suas gerações. Sempre houve rebeldes lá em Angola. Então eles carregam a imagem do terreno, a imagem da rebelião, da rebeldia. Estes já estão amaldiçoados. A maldição já está na vida deles. A Record foi mais longe ainda. Acusou todos nós angolanos de xenófobos e acusou a polícia de compactuar, de participar também na perseguição dos brasileiros. Um movimento criminoso ataca uma igreja brasileira no exterior. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomado. E a situação se agravou quando policiais passaram a participar dos atos de perseguição contra a Universal. É uma guerra de narrativas entre TPA e Record, onde cada um conta a sua versão. Os deputados e senadores brasileiros preparam-se para formar uma comissão que virá a Luanda resolver essa questão. Já em Angola, os deputados ou os nossos políticos não dizem nada. A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal se movimenta para formar uma comitiva e ir até Angola, pressionar o governo local a dar um fim na perseguição religiosa contra brasileiros. Eu alertei o Itamaraty ontem, nós não podemos compactuar jamais que brasileiros sejam ameaçados num país irmão e que isso possa comprometer as relações não só institucionais dos países, como também as relações comerciais. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mário da Costa e você já me conhece. Agora, se você não me conhece, não se preocupe. É só inscrever-se no canal, ativar o sino e vamos nos conhecer. Talvez você já está informado sobre o que está a passar em Angola, sobre o que está a passar com a Igreja Universal em Angola. Se não estás, você ficará informado aqui. Se estás, saberás de mais detalhes contados entre ambas as partes. Esse problema já vem desde o ano passado. Se você não sabe, vem desde 2019. Nos finais de 2019, houve esse confronto entre os pastores brasileiros e pastores angolanos. Os angolanos acusam os pastores brasileiros de os maltratar. No bairro Popular, encontramos este jovem pastor doente, alegadamente abandonado pela liderança brasileira por não ter aceite fazer a vasectomia. Lembrar que por eu ter negado a fazer a vasectomia e também ter aceite a causa da reforma, excluíram a minha noiva da reunião. Vive com os pais, sem assistência da igreja. Tudo que nos mandavam fazer, nós fazíamos. Até metas grandes nas igrejas nós fazíamos. Há uma igreja que eu estava, em que o mês era 1.200.000. 1.200.000. Eu apresentava. Na Igreja Universal nós fomos notando que o brasileiro tem primazia. Ele é missionário, vem aqui, se implanta, tem regalias. E o angolano, que muito faz, por exemplo, é colocado de parte. A vida dos pastores angolanos levanta algumas preocupações. 2 famílias de pastores angolanos podem partilhar o mesmo apartamento. Cozinhamos separados. O que você vai querer não é o que eu vou querer. No mesmo fogão? No mesmo fogão. Vocês fazem como para poder intercalar? Outra acende outra panela, outra acende outra panela. A minha filha é menina, ele é rapaz.
E nessa fase haviam casas livres. As narrativas que ocorrem entre a Record e a TPA, que abriram uma guerra entre Angola e Brasil, que chegou até as instâncias superiores do Brasil. Claro, em Angola, os nossos políticos ainda não disseram nada, ainda não reagiram. Depois do presidente do Brasil ter enviado uma carta a João Lourenço. João Lourenço até agora, ainda não disse nada sobre a carta enviada pelo seu homólogo Jair Bolsonaro. O grupo que invade a Universal em Angola é agressivo e demonstra ódio aos religiosos brasileiros. Se a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Tá a chorar porque te tiraram de casa? Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte: não brinca com o angolano. O angolano vai te meter no teu lugar. Há mais de 3 semanas, a Igreja Universal em Angola é alvo de uma série de ataques coordenados. Templos foram invadidos na capital Luanda e no interior. Estão tentando arrombar as portas. Pastores brasileiros foram expulsos de suas casas. Disse pra gente assim: vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar a oportunidade de vocês ajeitar as coisas que eles vão embora. Câmeras de segurança e de celulares registram quando homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, chegam em um comboio a um condomínio onde vivem pastores na capital Luanda. Nessas imagens, outro grupo se aproxima e entra a pé. Eles ameaçam. Se a minha cara aparecer no teu vídeo, não tem problema. Desde que eles começaram a invadir os nossos templos, saquear os nossos templos, não houve uma pronta reação por parte da polícia. Durante a semana, mais uma operação policial contra os brasileiros levou cerca de 80 homens da SIC a igrejas e escritórios da Universal. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E, inclusive, eles vieram das 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. A perseguição também aconteceu nas casas de religiosos em um condomínio particular. Computadores, documentos e bens pessoais foram apreendidos. Segundo os advogados da Universal, a ação da polícia não tem respaldo na lei e desrespeita a Constituição da República Angolana. Nós tememos inclusive pela nossa própria vida, uma vez que os autores das invasões foram violentos nos lugares invadidos. Eles chegaram determinados a tomar. Tomar significa usurpar, significa retirar de alguém o que não é seu, portanto um crime. E no Brasil, estão a preparar-se, estão a formar uma comissão de deputados e senadores que virão em Angola para resolver esse caso de perto, com o governo angolano. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação promovida contra esses brasileiros. Muitos políticos reagiram à situação em Angola. Nós vamos protocolar um pedido urgente para que o governo de Angola possa tomar providências e vamos também solicitar para que uma comissão brasileira do Congresso possa ir a Angola. Não é possível que haja perseguição a brasileiros de maneira injusta em país estrangeiro, ainda mais em razão da liberdade religiosa, que deve imperar em todos os países. Como senador, tenho acompanhado os ataques aos templos da Universal em Angola e o que esperamos é que o país africano haja com rapidez, faça restabelecer a lei e esclareça ao mundo a verdade. Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, repudiou os ataques. Para o ministro, é preocupante o nacionalismo exacerbado e é preciso prevalecer a compreensão, tolerância e a liberdade em sentido maior. A TV Record está a generalizar esse ato de um grupo de pastores pertencentes à Igreja Universal como angolanos no geral que estão a praticar
atos de xenofobia e perseguição a brasileiros que vivem em Angola. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, de perseguição e violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola e até desestimular tanto investimentos quanto o turismo no país africano. Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda. E de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134, ou seja, ela está lá na lanterninha. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança jurídica atrapalha muito a manutenção desses investimentos. Qualquer grupo que vá fazer investimento num país, ele vai ver a questão da competitividade daquele país, o sistema tributário, a burocracia, o mercado e tudo. Mas, acima de tudo, a segurança jurídica. Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco de perder o seu investimento. País que não dá segurança jurídica não tem investimento. Imagina que em cada domingo a Igreja Universal fazia mais de 76 mil dólares por cada domingo. Imagina agora os 4 domingos que tem um mês. Isso sem contar a Fogueira Santa e outras coisas mais. Só por domingo, só por um domingo, faziam 76 mil dólares. E esse dinheiro não servia nem sequer para dar condições para aqueles que se matavam para trabalhar e conseguir enganar esse povo a dar o pouco que tem para poder ter mais. Uma destas catedrais, por domingo, por exemplo, arrecadava só de ofertas muito perto dos 50 milhões de kwanzas. Isso sem falar dos milhões da Fogueira Santa. Você era ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na Fogueira Santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo. Quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a darem. E era triste, você tem um teto. Cada Fogueira Santa você tem um teto a atingir. Se você não dar esse X, você é removido do lugar em que está. Você é humilhado em frente dos outros colegas, porque você não chegou até a meta, a famosa meta, até o teto que é estipulado na igreja pela liderança. Eu considero isso ato desumano. Os escândalos financeiros da Igreja Universal datam de há muitos anos. Numa reportagem em 1995, a TV Globo mostrou o bispo Edir Macedo ensinar pastores e bispos a tirar dinheiro dos fiéis. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Nos templos, pastores angolanos pregavam como brasileiros. Eles escondiam histórias de uma vivência de discriminação racial e de evasão de divisas sem precedentes. Vamos lá dizer, é um sistema. É pegar alguém, mandar algumas pessoas, dar esse dinheiro em mão para levar ao Brasil. O dinheiro saía de uma forma não declarada, nem ao governo, nem aos impostos. Era sair com dinheiro de uma forma como se estivesse a viajar. E se você ver o título dessa reportagem é Brasileiros perseguidos em Angola, não pastores brasileiros. É um título tendencioso, é um título que falta respeito, é um título que ofende a todos nós angolanos. Quer dizer, nos incluem em toda a sujeira desses pastores, tanto angolanos como brasileiros. O que eu acho que são farinha do mesmo saco. Aliás, os angolanos chegaram a esse ponto porque as promessas feitas não foram cumpridas. Se fossem cumpridas, nem sequer estariam aqui a fazer esse barulho todo. Continuariam a extorquir dinheiro de um povo que nada tem, mas que quer ter. E coloca toda a fé em Deus. E esses que se dizem representantes de Deus aproveitam-se da inocência desse povo. Uma igreja que é uma das maiores em Angola. Não tem nem escola, nem universidade, nem um hospital. Onde é que vai todo esse dinheiro? 76 mil dólares
em um domingo, não conseguem construir uma escola, não conseguem construir um hospital, não conseguem construir uma universidade. A Igreja Católica tem uma universidade, a Igreja Metodista tem uma universidade, a Igreja Toquista tem uma universidade. A Universal não tem nada. Bem-sucedida financeiramente, há 25 anos em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus não construiu um único hospital, muito menos uma escola ou universidade. Não temos escolas, não temos postos médicos, não temos com participação em nada. A igreja não faz nada pela sociedade. É uma das igrejas que mais pede dinheiro, que tem tantas fogueiras santas, tantos dias de cura, dias de profissão, dias do marido, dias não sei lá de quantos. E todos esses dias são feitas ofertas, são cobrados dinheiro. E nem sequer um hospital, uma universidade, uma escola tem. E onde é que vai todo esse dinheiro? O pastor fica doente, é abandonado. A reportagem da Record, sinceramente, ofendeu-me como angolano. Uma coisa é um grupo, outra coisa são os angolanos no geral. É importante que se saiba dividir, que se saiba particularizar. É uma briga entre pastores, é uma briga entre pastores da Igreja Universal. Já estão a incluir todos os angolanos nessa confusão de corruptos, de sanguessugas, de pessoas que se dizem ser de Deus e que de Deus não têm nada. Só estão interessados em dinheiro. Estamos a ser postos nessa confusão. É necessário que o governo se posicione, dê o seu parecer sobre este ato. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com quem você quiser. Até lá, um love. Tchau, tchau.